Vamos lá, não me preparei porque eu gosto de fazer as coisas espontaneamente. Oi, Lu, tudo bem? Bom, vamos lá, você me pediu para fazer 2 vídeos, um falando um pouquinho de como foi minha escolha profissional e depois vou tentar falar no segundo vídeo da minha carreira, tá? Bom, minha mãe professora, então eu sempre me inspirei muito na minha mãe. Minha mãe não só professora, mas muito, muito guerreira e batalhadora. Eu sempre vi minha mãe trabalhando muito, desde de manhã até de noite, para poder dar todo o conforto pra gente em casa, pra mim e para meus 2 irmãos. E eu sempre admirei muito a garra dela e a princípio eu achava que eu queria ser professora, mas por aquela admiração que eu tinha por ela, né? Apesar de ser uma coisa que eu gosto de fazer também e já dei aula particular, na verdade dividia meu conhecimento com crianças quando eu era adolescente. Eu fazia isso em casa e ganhava um dinheirinho e achava muito legal. Então, assim, eu posso dizer que eu levo jeito também para professora, porque as crianças se davam bem nas provas. E no segundo grau na escola, a escola fazia um trabalho com a gente de orientação vocacional, falando das diferentes possibilidades e tal. E eu fiquei empolgada com a possibilidade de fazer pedagogia, por gostar dessa parte de ensino, né? E também porque admirava muito a pedagoga da minha escola. E psicologia, porque eu gosto muito, sempre tive essa característica de gostar de conversar com as pessoas, de ser imparcial, de gostar de dar conselhos, minha opinião, tentar ajudar de alguma forma baseada no meu conhecimento. Enfim, aí fiquei muito em dúvida nesses 3 e não tinha certeza de qual dos 3 eu queria, mas eu tinha que começar por algum lugar, né? Então eu resolvi começar por psicologia. Não tem um motivo especial, eu queria os 3 da mesma. Como é que eu posso dizer? Eu estava muito indecisa entre os 3 e aí precisava começar por algum. E eu falei, tá bom, vamos tentar psicologia, porque eu acho que a psicologia me abre mais portas e possibilidades. E eu posso, inclusive, ser professora fazendo psicologia, né? Que era uma das coisas que eu queria. Posso trabalhar em empresa, posso trabalhar em escola, enfim, fui para psicologia. Adorei. Eu nunca fui, tipo, nerd na escola, sabe? De querer prestar atenção em tudo, anotar tudo. Mas, cara, na faculdade de psicologia, eu era muito nerd. Eu era a melhor da minha turma. E eu não tinha muito tempo para estudar, porque eu engravidei no primeiro período da faculdade. E comecei a trabalhar para pagar minha faculdade e cuidar do meu filho e estudar. Então era uma loucura. Mas durante a aula, eu devorava o que os professores falavam, fazia muita pergunta, anotava tudo. E na véspera da prova, plim, era só notão. Juro, meu CR, eu não lembro agora certinho quanto foi, mas foi acima de 9. E todo mundo me achava muito nerd. Realmente eu era uma nerd em psicologia, porque era o que eu estava apaixonada. Gostei muito de fazer. Tá? Então esse foi um pouquinho falando da minha escolha. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da minha carreira, mas no próximo vídeo. Bom, psicologia feita. Na verdade, no final da faculdade foi muito importante ter a oportunidade de poder fazer estágio para poder conhecer um pouquinho das diferentes áreas. E a psicologia realmente abre muitas portas, tem muitas possibilidades. E eu lembro que eu tinha a possibilidade de fazer vários tipos de estágios diferentes. E eu fui fazer estágio com idosos, porque eu amo idoso, adoro, tenho uma paciência enorme. E fiz estágio também organizacional, porque era uma das coisas que me interessava, trabalhar com empresa. Trabalhar em uma empresa, né? Na área de RH. E então aí já vem a primeira dica. Se você tiver a oportunidade de fazer estágios diferentes, faça. Na faculdade, normalmente, você tem a opção de fazer. E é uma oportunidade de você ter contato um pouquinho com áreas diferentes e saber se é aquilo mesmo que você gosta. Então, por exemplo, idosos, tem uma paixão enorme, adoro idosos, tenho uma paciência enorme. Mas eu vi que talvez não para trabalhar. É uma questão mais pessoal minha, de um vínculo que eu tenho com os idosos da minha família e tal. Então foi importante fazer esse estágio para ver que, ok, admiro quem faz, mas não é minha praia. E fiz estágio em psicologia em organizacional pela faculdade. Gostei, me encontrei, acho que é por aí que eu vou. E aí eu procurei estágio fora da faculdade, numa
consultoria de RH, que foi onde eu conheci a Luciane. É uma consultoria de headhunting, onde eu tive contato com recrutamento e seleção. Gostei muito e fiquei muito curiosa. A gente, enquanto consultoria, é prestador de serviço, né? E a gente prestava serviço para algumas empresas de grande porte. E nesse momento eu comecei a ter contato com empresas diferentes, de diferentes segmentos. E eu comecei a observar que as vagas que eu mais gostava de fazer eram as vagas para a indústria pesada. Então eu comecei a observar, é um segmento que eu acho que eu vou gostar de trabalhar. E eu também fiquei muito curiosa como seria estar do outro lado, porque eu era um prestador de serviço e alguém contratava a nossa empresa para prestar o serviço. E eu queria saber como é que era ser o contratante, até porque eu achava que eles não faziam nada, sabe? Eu pensava assim, nossa, que vida mole, eles passam trabalho pra gente, a gente faz trabalho para eles só ficam lá administrando a gente. E aí eu apliquei para um processo de estágio numa empresa de grande porte, de óleo e gás, e passei. E aí lá eles me deram a oportunidade de ou fazer o estágio em recrutamento e seleção, que era onde eu já estava tendo experiência, ou na área de treinamento. Vamos conhecer uma área nova dentro de RH, né? Então eu fui como estagiária de treinamento e realmente eu entendi que não, que o pessoal que trabalha do outro lado também trabalha bastante. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu estava, até então, minha experiência era numa empresa pequena, familiar, prestadora de serviço, e eu conheci uma empresa multinacional de grande porte, contratando os serviços, né? E foi muito importante para mim ter tido essa experiência. Conhecer um pouco da área de treinamento também, e eu pensei, poxa, não é que é legal essa área também? Também me identifiquei. Então, até ali eu já sabia que eu gostava de trabalhar em indústria pesada, que eu gostava de RH, de recrutamento e seleção, e aprendi que eu gostava de treinamento e desenvolvimento também. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa startup de uma indústria siderúrgica em Santa Catarina. E aí eu saí, eu estava na Texaco, que é uma empresa muito boa, Chevron, muito estruturada, os processos todos automatizados, tudo funcionava maravilhosamente bem, para uma oportunidade de criar tudo do zero. Aceitei a oportunidade, fui, inicialmente eu seria analista de treinamento e desenvolvimento, mas cheguei lá, comecei a fazer recrutamento e seleção, porque numa startup você faz de tudo, não tem muita função definida no início, até porque você tem que primeiro montar a equipe inteira para cada um poder ter sua função. Então, eu fui como analista de treinamento e desenvolvimento, mas a gente não tinha uma equipe de recrutamento e seleção. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Contratar uma equipe de recrutamento e seleção. Então, no início eu recrutei e depois eu consegui, como era uma empresa nova, tinha muitas oportunidades, eu consegui ganhando experiência em outras áreas dentro de RH. E eu fiquei simplesmente apaixonada pela quantidade de coisas que o RH pode fazer pela empresa. Eu não queria ficar presa só a uma área específica, o que a gente chama de áreas especialistas, né? Fazer ou recrutamento e seleção, ou treinamento e desenvolvimento, ou cuidar de folha de pagamento, ou cuidar da parte de remuneração. Eu achava tudo o máximo, eu queria trabalhar com tudo. E foi quando a gente implementou o sistema de consultoria interna na empresa, que tem gente que chama de business partner, tem gente que chama de consultor interno, mas nada mais é do que um analista de RH que entende um pouco de todos os processos e ele atende uma das áreas do negócio para todos os processos de RH. Então, eu comecei atendendo, por exemplo, a termoelétrica. Então, a gente era responsável por montar o time da termoelétrica, por treinar o time da termoelétrica, por definir cargo de salário do time da termoelétrica, por dar suporte em alguma situação jurídica que precisasse. Então, é você cuidar de todos os aspectos de RH para uma determinada área dentro do negócio. E eu consegui trabalhar em diferentes áreas dentro do negócio, então, no final das contas, eu estava conhecendo bastante o negócio, o que é muito importante, especialmente para quem trabalha em RH. Eu fiz também um MBA em... Como é que era o nome? Administração empresarial, alguma coisa assim, em business, né? Porque o conhecimento de psicologia é muito bom para você lidar com gente, mas quando você está dentro... Então, eu fiz uma pós também em gestão empresarial,
Porque o conhecimento em psicologia, ele é muito importante para você aprender a lidar com pessoas. Mas quando você trabalha dentro de um negócio, é importante também que você conheça essa parte mais administrativa, a parte financeira, a parte de marketing. Então, foi fundamental para mim fazer esse MBA para conhecer as áreas suporte do negócio, que não é RH, né? As áreas que normalmente a gente tem bastante interface, então para mim foi bastante importante fazer essa complementação. Assim como às vezes a gente contratava pessoas para RH com uma formação administrativa, que seria interessante também conhecer alguma coisa de psicologia, né? Enfim, acho que os dois conhecimentos eles se complementam para você ser um bom profissional de RH. E bom, voltando para a minha carreira dentro dessa empresa, que foi onde eu mais fiquei, onde eu estou ainda, eu tive a oportunidade de ser promovida para o cargo de gestora, de coordenadora de talentos, onde eu era responsável por recrutamento e seleção e pela consultoria interna. Depois, eu tive a oportunidade de me movimentar lateralmente. Fui para a posição de coordenadora de remuneração. Depois, eu fui promovida para gerente das áreas que eu já tinha sido coordenadora, mais a área de treinamento. Então, o meu cargo era gerente de desenvolvimento organizacional e remuneração, com 4 coordenações, uma de recrutamento e seleção, uma de treinamento, a outra de desenvolvimento, onde ficava a consultoria interna também, e a de remuneração. E eu estava, assim, completamente realizada, muito feliz mesmo, sem pressa de um próximo passo. Isso tudo que eu falei para vocês, de posições que eu passei, de promoção, de movimentação lateral, isso tudo foi em 7 anos. Então, depois de 7 anos na empresa, eu fui promovida para o cargo gerencial e estava 3 anos nessa posição quando a empresa resolveu me desenvolver internacionalmente. Então, eu fui convidada para passar 2 anos na Alemanha. A empresa é uma empresa alemã. Então, nós éramos uma unidade de negócio de uma... eu queria evitar usar os termos em inglês, mas a gente tem a Business Unit, que é a unidade de negócio, e tem a Business Area, que é a área de negócio. Então, dentro da área de negócios ASSO, a CSA no Brasil era uma das unidades de negócio. E eu fui convidada para passar 2 anos na área, no corporativo, na Alemanha. E estou até fazendo esse vídeo aqui na janela para mostrar para vocês, ó. Lá fora, a planta, uma parte da planta, né? Aqui são os 2 altos fornos. Porque realmente eu me encontrei na indústria e em RH. Eu gosto muito. Eu gosto de botar o EPI, de botar o capacete, de botar a botina e ir para a área e ver o que o pessoal está fazendo, entender a realidade deles. E para mim, assim, é fantástico. Para mim é muito mais interessante ir para a área, que a gente chama de área, do que ficar sentada no escritório o dia inteiro. Eu gosto muito de escritório, tanto que agora eu estou aqui na minha sala, no meu escritório. Mas essa troca com o meu cliente lá, com o operador, com o gestor, para mim é muito importante saber o que eles fazem, estar presente na realidade deles no dia a dia, até para saber como eu, como RH, posso suportar melhor as áreas para que elas produzam mais, de forma mais eficiente e tragam mais lucro para o negócio. Então, a princípio, eu vim para ficar 2 anos aqui e a ideia depois era voltar para o Brasil e me preparar para ser sucessora do meu chefe. Mas nem tudo que a gente planeja dá certo. E nesse meio do caminho, depois que eu já estava aqui há 1 ano, a empresa foi vendida no Brasil e eu fui convidada para ficar. Então, aqui estou, na Alemanha, morando aqui com meu filho, ele fazendo escola e nesse momento tendo que escolher o que ele vai fazer profissionalmente. E está sendo um desafio tanto porque ele precisou dar uma resposta para a escola e ele não tinha certeza do que ele ia fazer. Então faço esse vídeo com muito gosto, tomara que ajude alguém que esteja precisando, porque eu estou passando na pele em casa por essa situação.
parar aqui, Lu, para você poder cortar, porque já deu 5 minutos. Prometo que vou acabar no próximo, tá? Bom, aqui na Alemanha, eu tô com um desafio enorme, que é aprender a língua. Eu faço aulas, mas eu voltei a me sentir uma estagiária, porque quando você não consegue se comunicar, você não consegue ter muitas responsabilidades. Então, em termos de responsabilidade, não dá para comparar com a responsabilidade que eu tinha no Brasil. Eu vejo que eu, nesse momento, preciso voltar a ser uma aprendiz, né? Não só da língua, mas da cultura, dos processos, como é que funcionam as coisas aqui. Hoje eu sou responsável aqui pela área de diversidade e inclusão, que é uma área que eu gosto muito. Mas a forma que a gente trata diversidade e inclusão aqui não é a mesma forma que a gente trata no Brasil. Então, eu estou nesse momento me reinventando como profissional, me desenvolvendo, aprendendo coisas novas. Não necessariamente a parte técnica, que é muito importante, mas principalmente a parte comportamental e a parte cultural. E também sou responsável por desenvolver alguns projetos novos para RH, voltados para a liderança, que são uma delícia e eu estou adorando fazer. E essa parte eu consigo fazer em inglês, então essa parte é a parte que eu mais me divirto. É isso. Próximos capítulos não sei, mas quero muito continuar me desenvolvendo, quero muito voltar a ter mais responsabilidade, voltar a ter uma equipe. No Brasil, minha equipe, eu falei que eram 4 coordenações, totalizavam 32 pessoas, e aqui eu não tenho ninguém, eu morro de saudade, porque eu gosto de desenvolver pessoas, eu gosto de trabalhar em equipe, né? E pensando o que eu posso dar de dicas para quem está aí nessa fase que está começando a carreira ou que ainda está para escolher a carreira. Para quem está para escolher a carreira, eu diria, tente alguma coisa, porque ficar parado... Denise falando a minha opinião, tá? Não que a minha verdade sirva para você, mas compartilhando a minha experiência e o que deu certo para mim, eu não fiquei imobilizada porque eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Eu pensei, bom, eu vou começar e se eu ver que não é minha praia, eu recomeço. Porque conhecimento nunca é demais. Eu acho que a gente não perde se eu estudar 1 ano de psicologia e não for minha praia, eu estudar 6 meses. O que eu aprendi ali eu não vou perder, eu vou carregar comigo para sempre. Então, assim, eu estimulo que vocês, mesmo na dúvida, comecem alguma coisa e vê se é a sua praia. Se não for, fica um problema de recomeçar, né? Melhor também do que insistir num erro e depois não ser realizado profissionalmente. E para quem já está trabalhando, quando a gente conta assim nossa história só com os nossos sucessos, parece que é tudo lindo, que tudo são flores, né? Mas não é. Assim, não foram tudo flores, não é sempre tão fácil. O que eu percebo é o seguinte, é sempre bom você ter alguém que você admira, para você se inspirar naquela pessoa, sabe? E nem sempre os nossos chefes inspiram a gente. Nem sempre a gente trabalha nas condições que a gente gostaria, nem sempre a gente vai realizar as atividades mais legais. Mas pela minha experiência, vale muito a pena você ser dedicado, ser comprometido, entregar mais do que esperam de você, fazer a diferença. Eu nunca tive medo de fazer coisas que eu não sabia, eu nunca tive medo de perguntar como faz, eu nunca tive medo de dizer que eu não sabia. Quando eu fui promovida para gerente, eu peguei 4 áreas, 3 eu já tinha sido coordenadora, tinha uma área que eu não tinha sido coordenadora. E a coordenadora tinha muita experiência de treinamento. Tinha, não, tem. Acho que ela já tinha, sei lá, quase 60 anos de idade, 40 de experiência na área. E eu, quantos anos para gerente? 30 e poucos anos. Com 30 anos, tinha 30 anos. Sem experiência na área de treinamento. Eu cheguei para ela e falei, Rô, preciso de ajuda. Eu não entendo da sua área, mas eu sei que você entende bastante e eu preciso que você me ajude a conhecer a sua área. Então, assim, ser humilde, dizer não sei, pedir ajuda, aceitar novos desafios, sabe? Se dedicar, isso compensa. Isso eu posso dizer. Nem sempre são flores, nem sempre é fácil. Já trabalhei final de semana, já trabalhei de madrugada. Já virei noite trabalhando. Não acho bonito. Não é que eu esteja fazendo apologia a ser workaholic, não.
Mas eu acho que tudo tem seu momento. Era uma startup, a gente tinha prazos para entregar e eu não me arrependo de ter dado uma dose extra do meu esforço, até porque a empresa reconheceu isso. Mas é óbvio que no momento que a gente fez o startup e as coisas se normalizaram, entramos numa rotina e isso não foi mais necessário. Então, entender o momento da empresa, assim como às vezes eu precisei que a empresa flexibilizasse alguma coisa para mim, isso foi feito. Quando eles precisaram de mim, eu também fiz, mas tem que saber o limite aí entre o saudável e o não saudável. Bom, acho que as principais dicas que eu tinha para compartilhar, eu compartilhei e desejo muita sorte, muito sucesso na carreira profissional de vocês. Tá bom? Um beijo.